Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal aí, agradeço o pessoal que está vendo, dando like, mandando e-mail também, acessando a nossa carteira e mandando e-mail para perguntar sobre as mentorias. Tamo junto aí. Nesse vídeo aqui eu quero fazer um exercício de valuation de múltiplos para a gente ver qual é o preço-lucro real da Petrobras. Eu venho postando aqui, né, nas minhas redes sociais que Petrobras no momento ela está muito descontada, né, já faz um tempo. Ela estava um pouco mais cara nos últimos meses, mas voltou a ficar barata. E ela está no mesmo nível de valuation até da empresa estatal de oil and gas da Rússia, né, a Gazprom. Só para vocês terem uma ideia do tanto que a Petrobras é penalizada pelo mercado por ter uma participação estatal, né? Mas na minha visão, a Petrobras foi meio que consertada depois desse grande caso de corrupção que teve lá antes de 2019, né? Ela foi meio que consertada e eu acho muito improvável que aquele nível de corrupção venha de novo. Talvez só se o atual governo seja reeleito e se perpetue no poder o partido que nós temos hoje, talvez essa chance comece a aumentar, mas não é o meu cenário, não é o que eu acho que é mais provável de acontecer. O que eu acho mais provável de acontecer é a empresa continuar boa, ter algumas oscilações, né, continuar com essa penalização de mercado, mas ela talvez vai indo se dissipando ao longo do tempo, ao longo dos próximos anos. Antes de ir para o tema do vídeo, só relembrando, quem tiver interesse em acessar a nossa carteira Melhores Fundos, quem investe via fundos e está buscando uma alternativa para isso, tem a nossa carteira Melhores Fundos, onde a gente faz a seleção dos melhores gestores do Brasil, uma análise bem fora do senso comum aí, né? A gente analisa também o perfil do gestor, se ele é um gestor mais reservado, se eles têm uma filosofia de investimentos que eles seguem ao longo de vários anos. Então, é uma análise que eu não vejo ninguém no mercado fazendo aí. E recomendo aí para quem quer investir via fundos, dar uma olhada aí na nossa carteira, vou deixar o link aqui na descrição. Vamos lá então para o tema do vídeo. Eu tenho aqui o Fundamentos, uma ferramenta muito interessante que nos dá os indicadores fundamentalistas, né? Eu sempre uso aqui nos vídeos. Então eu abri aqui a Petrobras, Petro 4, e o Fundamentos está dando aqui o preço-lucro da Petrobras em 5 vezes. Na verdade, eu acho que esse preço-lucro real ele é menor do que isso, porque o Fundamentos ele calcula automaticamente o preço-lucro usando o lucro dos últimos 12 meses. Né? Ele pega aqui o lucro dos últimos 12 meses, a gente tem aqui lucro líquido de 77 bilhões, e ele usa o valor de mercado atual aqui de 387 bilhões e dividir por esse lucro dos últimos 12 meses. Só que esse lucro dos últimos 12 meses da Petrobras está um pouco enviesado. A Petrobras teve um trimestre dentro desses últimos 4 que teve um prejuízo contábil, né, que não reflete realmente a produtividade da empresa. Então esse lucro está meio defasado e o exercício que eu quero fazer aqui é considerar o histórico da Petrobras desde que a Petrobras foi consertada, né, depois ali naquela época de corrupção antes de 2019, né? A Petrobras teve um período ali de 2019 a 2021 que ela se desfez de alguns ativos ruins, né? Trocou algumas lideranças e tal, e ela consertou, né, essa parte produtiva e de corrupção, e a empresa ficou boa. Né? Agora voltaram os ruídos de interferência do governo e tal, é o que sempre acontece, mas eu acho que esse preço-lucro real é bem menor do que isso aqui. Eu vou fazer um exercício usando a lucratividade da Petrobras dos últimos trimestres desde 2021, que foi quando a Petrobras foi consertada, tá? Bom, para a gente ter essa ideia do que vem acontecendo com a Petrobras, eu pedi aqui para o ChatGPT resumir o que tem sido a história da Petrobras desde esse começo de corrupção que teve lá em 2014, começo de 2014, né, com Lava Jato, e até então para a gente tentar ver qual é o período que a gente tem que começar a análise de lucratividade trimestral para tentar entender, ok, a partir desse momento a Petrobras está ajustada operacionalmente e dá para considerar uma média então nesses últimos trimestres desde essa data de ajuste, tá? Então ele dividiu aqui em etapas, né? Teve a etapa da crise e escândalos 2014 e 2016, quando começou ali toda essa crise de corrupção, ajuste de rota em 2016 a 2018, que foi o início do governo Temer, né? Então, Pedro Parente assume em 2016, inicia programa de desinvestimentos e venda de ativos não essenciais, mas até então aqui eles estavam arrumando a Petrobras, né? Não dá para a gente considerar os resultados desse período. Aí a gente tem aqui, período 3, consolidação da disciplina financeira, 2019 a 2021. Então, Roberto Castelo Branco aprofundou privatizações e desinvestimentos, então se desfez de operações de refino, distribuidora. Então, a Petrobras ainda estava ruim aqui, manteve disciplina de preços alinhada ao mercado internacional, e a dívida líquida caiu. Tá? Então, até aqui, esse período aqui de 2019 a 2021, eles estavam consertando a empresa. Eu considero que a partir desse período aqui,
dividendos, recordes e críticas, 2021 em diante, a empresa ela voltou a ficar boa, ela foi consertada e voltou a ser o que ela deveria ser, né, em termos de produtividade e fazer o que ela sabe de melhor, que é extrair o petróleo. Tá? Então a gente vê aqui lucros históricos, né, impulsionados pela alta do Brent e câmbio favorável, dividendos bilionários, Petrobras tornou-se a maior pagadora de dividendos do mundo em 2022. Então, o exercício que eu vou fazer aqui vai partir de 2021. Tá? A gente vai considerar que é só essa época de empresa consertada. Tá? Então, o que eu fiz? Eu vim aqui no Fundamentos. Na verdade, eu vou mostrar aqui como que se faz, para quem tiver interesse. Aqui, em dados históricos, dá para vir em balanços em Excel. Bota aqui preenche essa caixinha aqui e faz o download da planilha de resultados da Petrobras histórica. Então veio isso para mim. Veio essa planilha em Excel aqui. Desde 2010 a gente tem os resultados da Petrobras. Então aqui tem tanto a DRE quanto o balanço patrimonial. Quem quer fazer valuation, fazer exercício de balanço em Excel, isso aqui é muito interessante. E aí o que eu fiz aqui? Eu comecei a mexer na planilha e eu deletei todas as colunas ali desde 2010 até 2021. Então a gente vai começar o balanço aqui em 2021, então primeiro trimestre de 2021, e eu deixei só a linha lucro ou prejuízo do período, tá? Só o lucro final, é isso que eu quero fazer um exercício de preço-lucro, né? Então eu deixei só a linha do lucro. Então o lucro aqui começa em 1 bilhão de reais, né? Ele vai vindo, os valores estão em mil, então é milhões vezes bilhões, e vai chegando aqui até o último resultado, o segundo trimestre de 2025, a empresa teve um lucro de 26 bilhões no trimestre, tá? Então eu calculei uma média, na verdade vamos ver aqui quantos trimestres são nesse exercício aqui, né? São 18 trimestres, tá? A contagem aqui, 18 trimestres, eu acho que é uma contagem ok para ter uma ideia de relevância. A gente vê aqui como tem variado, né, esse lucro, que eu fiz um gráfico, o lucro melhorou ali até 2022, depois a empresa começou a dar uma piorada, que foi, né, começou a ter um pouco mais de interferência política na Petrobras. E deixei aqui uma média, né? Então essa linha tracejada aqui é a média desses 18 períodos de lucro depois que a empresa ficou boa, né? Então a partir dos 21 a empresa ficou boa, calculei a média dos lucros trimestrais desde 2021, são os últimos 18 trimestres. A média esse lucro médio é de 28 bilhões, tá? Então, qual é o meu exercício aqui? Para mim a empresa vai continuar boa, ela vai continuar boa, talvez vai ter um pouco mais ela pode piorar um pouco, né? Pode ter um pouco mais de interferência política se o atual partido ficar no poder na próxima eleição. Isso pode piorar um pouco, deteriorar, mas não acho que é o que vai acontecer. Já é uma média aqui um pouco conservadora. A gente teve trimestres aqui que a empresa lucrou 54 bilhões, 46 bilhões, 43 bilhões. Óbvio que tem câmbio e preço de petróleo ajudando, mas já é um valor conservador, eu diria, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Multiplicar esse valor médio por 4, né? Cada ano tem 4 trimestres, a gente multiplica por 4 e dá esse lucro anual estipulado aqui de 115 bilhões, tá? 115 bilhões de reais aqui de lucro anual estipulado. E aí, o valor de mercado atual da Petrobras é de 387 bilhões. Eu peguei lá do Fundamentos. E a gente calcula esse preço-lucro estipulado aqui de 3,36 vezes. Na verdade, eu só dividi o valor de mercado pelo lucro anual estipulado. Dá um preço-lucro estimado de 3,36. Então, esse aqui é mais ou menos assim é uma conta bem simples, bem de padeiro, mas é mais ou menos assim o que seria o lucro, o preço-lucro meio que assim real da Petrobras, tá? Se a gente considerar que ela vai continuar tendo esse resultado aqui trimestral, né, médio dos últimos 4 anos, e o valor de mercado de hoje é um preço-lucro nessa faixa de 3,3, 3,4 vezes. Se a gente considerar que ela vai pagar um dividendo de 40% desse lucro, estou chutando aqui um valor considerável conservador, assim, baseado na política de distribuição de dividendos da Petrobras, seria um dividendo talvez aí anual de 46 bilhões, e isso dá um dividend yield contratado de 11,9%. Um dividend yield de 12% aí hoje, né, nesse lucro real. Tá? Então é isso aí que eu vejo de Petrobras. A empresa está sempre amassada pelo mercado, né? Principalmente dá para ver isso pelos indicadores de EV/EBITDA, né, que são
talvez os principais múltiplos do setor de petróleo e gás. A gente vê aqui EV/EBITDA de 2 vezes, EV/EBITDA de 3 vezes. Se comparar com todas as petroleiras internacionais, está muito abaixo. Óbvio que tem essa interferência estatal que prejudica, mas eu acho que é um negócio, petróleo é um negócio que vai ter por muito tempo ainda. E eu gosto de empresa assim, geradora de caixa, e eu acho que a Petrobras está muito amassada e vale a pena esse carrego. Tem muita gente que tem medo, né? Mas eu não vejo muito espaço para ficar menor esse EV/EBITDA daqui. Não tem espaço, não tem como ser uma vez isso. Não tem preço-lucro de 3 vezes, só se os caras estragarem muito a empresa. Mas para mim esse risco tá ok, eu não acho que isso vai voltar a acontecer, até porque o governo precisa dos dividendos, né? Tá precisando cada vez mais de dinheiro e a União precisa sim desses dividendos da Petrobras. Então é isso. Isso aí é a análise que eu fiz aí, pessoal. Só peço aí para quem tá curtindo os vídeos aí, só dar um like, se inscrever no canal. Quem tiver interesse também na nossa carteira, o link tá na descrição e contato para as mentorias, para fazer uma mentoria baseada no que tu precisa. É só me chamar no WhatsApp, o link tá na descrição aí.